Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez nesta manhã participando desse culto para louvarmos ao Senhor, para aprendermos também diante da sua palavra aquilo que Ele tem para os nossos corações. É muito bom estarmos nesse dia tão feliz e tão alegre diante da presença do Senhor. Quero pensar com você nessa manhã sobre o tema agindo sob o poder de Deus. Vivemos em uma fase, uma época onde que a igreja do Senhor está reclusa. Nós temos participado do nosso culto online, nossas atividades, mas a igreja do Senhor, ela continua trabalhando. E nossa oportunidade de falarmos sobre Cristo tem ficado escassa. Muitas das vezes não temos tido oportunidade por estarmos nos nossos lares. E como igreja, temos essa responsabilidade com o reino de Deus. Algumas oportunidades têm até surgido e precisamos estarmos atentos a elas e utilizarmos da melhor forma, de uma forma sabiamente. Quero nesta manhã relembrar uma palavra que o Senhor deixou para os seus discípulos na sua palavra, que também chega até nós. Gostaria de refletir com os amados sobre o texto que se encontra lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, quando Jesus fala para os seus discípulos que estavam ali com ele, e diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus nos deu poder para agirmos em seu nome. Ele nos confiou essa tarefa e nos fez como referência sua aqui na terra. E nós precisamos entender que eu e você temos esse poder para realizar a obra do Senhor. Nós temos também essa responsabilidade como seus servos. É hora de utilizarmos o que o Senhor nos deixou, assim como deixou para os seus discípulos ali no passado. Chega até nós, a igreja do Senhor, nos nossos dias. E a igreja, nós precisamos, meus irmãos, sermos relevantes em nosso tempo. Eu faço uma pergunta: será que nós temos sido relevantes no momento em que vivemos como igreja do Senhor? Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. Você tem do Senhor esse dever de abençoar a todos que estão na sua volta e a fazer a diferença quando for necessário. Podemos ver na Bíblia vários personagens que assumiram e fizeram a diferença, não por si próprio, mas pelo poder que Deus investiu sobre a vida de cada um. Poder esse que foi outorgado para que eles pudessem transmitir o amor de Deus e transmitir tudo aquilo que Deus quer para o mundo à nossa volta. E quero destacar alguns exemplos para que nós possamos estar meditando naquilo que aconteceu no passado, mas que pode acontecer também em nossas vidas, porque o poder de Deus está sobre nós. Nós precisamos entender e tomar posse daquilo que Deus deixou para nós. Eu queria começar falando sobre o texto que se encontra lá em Atos. O texto vai dizer o seguinte, Atos capítulo 9, versículo 40. Vai dizer o seguinte texto: mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Pedro, ele entendeu o seu papel e fez o que Jesus faria no seu lugar. Trouxe cura e levou o testemunho do próprio Senhor. Pedro, depois de ter curado Enéas, foi chamado por ser aquele que poderia ajudar naquele momento. Ele sai de Lida, uma cidade ali próxima de Jope, e vai ali atender aquele chamado. E quando chega ali naquele povoado, ele encontra com a mulher chamada Tabita, que quer dizer Dorcas, e ela estava ali à beira da morte, quase vindo a morrer. Mas Pedro, com o poder que a ele foi dado, utiliza-o para salvar essa mulher e também mostrar
o agir de Deus. E assim, meus irmãos, nós podemos aprender que, como igreja do Senhor, devemos sempre agir quando formos solicitados. Devemos sempre demonstrar o poder de Deus que está sobre nossas vidas para fazermos a obra do Senhor. Tenho visto muitas pessoas, ou algumas pessoas, terem algumas oportunidades para difundir a mensagem salvadora de Jesus Cristo e poder fazer a diferença, mas não tem sido atuante, não tem aproveitado aquilo que o Senhor deixou e aquilo que está acontecendo diante das suas vistas, ao seu redor, e não tem aproveitado, não tem agido com esse poder que Deus lhe deu, com essa confiança, com essa ousadia que Deus quer de nossas vidas. Esse é o tempo da Igreja do Senhor mostrar tudo aquilo que temos aprendido em nossas igrejas e que a palavra do Senhor nos ensina. Não precisa ser somente o pastor, os diáconos ou a liderança da igreja, mas esse é o momento que a Igreja do Senhor está sendo provocada a estar agindo. Todos, eu, você, qualquer um, aqueles que servem ao Senhor, eles estão sendo provocados pela sociedade, por esse tempo em que vivemos, para agirmos como bênção do Senhor, como bênção nas mãos de Deus, para abençoarmos vidas. E nós precisamos nos conscientizar desse momento tão importante que o mundo vive, diferente dos demais que já passamos, mas esse momento único. E essa consciência precisa estar diante da Igreja do Senhor nessa época. E você é o instrumento de Deus para esse momento. Você é aquele que irá dar uma palavra de paz. Você é aquele que vai mostrar o caminho a seguir. Você é aquele que, se necessário for, como instrumento de Deus, trará cura, meu irmão. Você é aquele também que vai ajudar ao doente. E o Senhor lhe dará meios para que você possa ser bênção. Nesse momento, eu e você somos desafiados a sermos representantes de Deus nesse lugar, nessa terra. E nós precisamos fazer o bem a todos, como diz lá em Atos, capítulo 1, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu e você recebemos essa virtude, e nós precisamos testemunhar desse grande amor, com esse poder que está sobre nós, através do Espírito Santo, como instrumento de Deus. Cada um de nós somos importantes para o Senhor, e cada um precisa ser a mão do Senhor, no momento necessário e preciso. Tenha isso em seu coração. Por vezes é você que vai agir, porque não terá outra pessoa à sua volta, não terá tempo para aquela outra pessoa dar uma palavra, trazer uma palavra, fazer o papel do servo do Senhor. E muitas das vezes nós não assumimos esse papel, nós achamos que não temos condições. E essa palavra dessa manhã para te incentivar, para fazer você entender que você é um escolhido do Senhor. Você é um servo do Senhor e tem responsabilidade sobre essa obra que está nas suas mãos. E gostaria de destacar um exemplo nessa manhã também, uma ilustração. Conta-se que um jovem, ele queria casar com a filha de um fazendeiro. E chegando ali para falar com aquele homem, pediu a mão da filha daquele homem, e aquele fazendeiro falou que daria a mão da sua filha. Porém, ele precisava de passar por uma tarefa. Ele precisava pegar em um rabo dos 3 touros que ele ia soltar dentro do curral. Ele precisava pegar o rabo de um daqueles touros. Ele ia soltar um por vez. E assim aquele jovem não achou tanta dificuldade e assumiu esse desafio para que pudesse ter ali a mão da filha daquele fazendeiro. E aquele fazendeiro vai para o curral e bota aquele jovem ali no curral e vai começar a soltar ali aqueles touros. E ele solta o primeiro touro, aquele touro abre seu portão, aquele touro sai, e quando aquele jovem vê aquele touro, ele vê um touro como nunca tinha visto, muito grande, muito forte, muito selvagem.
E aquele jovem pensa consigo mesmo: esse touro vai ser difícil de eu dominá-lo, pegar o rabo. Por certo, o próximo será mais fácil do que esse. Vou deixar passar e tem mais 2 oportunidades. E aquele jovem decide não tentar entrar na briga com aquele touro e se encosta na parede, né, ali na cerca, e aquele touro passa e vai para aquele portão de saída e vai embora. E depois que sai aquele touro, solta-se o segundo touro, e aquele touro também abrindo o portão, ele entra naquele curral, e quando aquele jovem olha, ele vê aquele touro bater nas patas no chão. Enquanto o touro olhava para aquele jovem, ele bufava muito fortemente na direção dele, e aquele jovem olhou para aquele touro e novamente pensou: certamente o próximo touro, o aspecto vai ser bem melhor do que esse, e com certeza vai ser muito mais fácil de eu atingir o meu alvo. E da mesma forma se encostou ali na cerca e deixou aquele boi passar. Da mesma forma, aquele touro passou e saiu no portão. E mais uma vez, a terceira vez, o último touro chegou a sua vez e abriu aquele portão pela terceira vez. Aquele touro entrou no curral, e quando aquele jovem viu aquele touro, ele deu um sorriso. Ele, por certo, nunca tinha visto um touro tão franzino e fraco como aquele. E ele comentou com ele mesmo: esse é meu touro, é esse que eu vou conseguir atingir o meu alvo. E quando aquele touro partiu para cima dele, ele se colocou à direita, e quando o touro passou, ele estendeu a mão para que pudesse pegar o rabo do touro. Porém, aquele touro não tinha rabo, e ele não conseguiu pegar o rabo de nenhum touro. Resumo da história, né? E aplicação para nossas vidas. A vida nos dá algumas oportunidades, umas fáceis e outras difíceis de se agarrar. Porém, uma vez que deixamos passar, às vezes por expectativas de algo melhor, podemos nunca mais encontrá-las. Assim também é o reino de Deus, o serviço de Jesus Cristo, que nós precisamos estar trabalhando. Muitas vezes Deus tem dado oportunidades para falar sobre o seu grande amor, para ministrar ao necessitado, para fazermos a diferença ao mundo ao nosso redor, e deixamos passar, por vezes, por estarmos esperando algo mais fácil. Podemos perdê-las para sempre e deixarmos de fazer o que Deus nos deixou para fazer nesse mundo. Então, meu irmão, acorde, não desperdice as oportunidades que Deus está dando para você, para que você faça aquilo que você foi chamado, que é ser servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz lá em Gálatas 6,10, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós precisamos estar prontos para fazer o bem. E esse bem, é claro, é demonstrar o reino de Deus aqui na terra. É sermos luz na escuridão. É sermos o sal para salgar esse mundo que precisa. E trazermos salvação através de Jesus Cristo a esse mundo que está perecendo diante de nossas vistas. Mas eu quero destacar também outro servo de Deus que agiu sob o poder de Deus, entendendo o seu papel como servo do Senhor. Eu gostaria de falar também nessa manhã sobre o apóstolo Paulo, e trazendo aqui um fato que ocorreu com ele ali na ilha de Malta. Nós podemos ver esse texto em Atos 28, eu estarei lendo somente o versículo 8 e 9, que diz o seguinte: aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Paulo estava sendo levado para Roma, preso, e depois do naufrágio de Bons Portos, ele vai parar ali na ilha de Malta.
e ali o poder de Deus é demonstrado. Paulo é picado por uma víbora e aquele veneno não lhe causa mal nenhum. Pelo contrário, ele continua ali no meio dos outros. E com isso, todos ali puderam ver o poder que estava sobre a vida de Paulo. Eles entendiam que agia uma força sobrenatural sobre aquela vida, para que ele não sofresse nada. E quando ele é chamado para estar ali perante Públio, ali sobre aquela enfermidade, Paulo ele age. Aquele homem estava acometido, como lemos, de febre e disenteria, prestes a vir a morrer também. E Paulo chega ali e cura. E esse relato chega aos demais daquela ilha, e aqueles demais entendem que Paulo era um homem que poderia ajudar, porque naquela época era difícil ter um médico e pessoas que pudessem ajudar em algumas doenças. E Paulo, como homem de Deus, como servo do Senhor, pôde ali abençoar aquelas vidas, porque ele tinha recebido o poder de Deus e tem o Espírito Santo dentro dele, e ele pôde assim se utilizar e manifestar a graça do Senhor a todos que estavam ali. Assim como Paulo, meus irmãos, nós precisamos ser agente da manifestação da graça do Senhor. Paulo teve aquela picada, recebeu veneno no seu corpo, mas nenhum mal lhe fez, porque o Senhor estava com ele, porque ele tinha o Espírito Santo dentro dele, porque ele estava ali para glorificar e testemunhar sobre o poder de Deus na sua vida. E esse mesmo poder está sobre nós. E às vezes nós nos esquecemos disso como servo do Senhor. Nós vemos lá no texto que nós lemos lá em Marcos 16, que diz que estes sinais seguirão aqueles que creem. Estes sinais, essas maravilhas, podem ser feitas por aqueles que creem. Hoje é difícil você ser usado para curar, porque a medicina já chegou a um patamar mais elevado, a ciência está mais avançada, mas se houver necessidade, se for para glorificar a Deus, você pode trazer a cura, você pode ser instrumento de Deus para trazer a cura à enfermidade. Mas Deus ele tem muitos trabalhos, tem muitos outros trabalhos para mim e para você. Ele tem nos dado oportunidades para trabalhar no seu reino. Talvez você não tenha tido, você não tenha exercido esse dom de cura, mas talvez você tenha tido a oportunidade para socorrer um enfermo. Talvez você tenha oportunidade para dar uma palavra de consolo e conforto nesses dias, quando tantas mortes estão do nosso lado e quantas famílias têm ficado enlutadas. E de repente você é a pessoa que está perto daquelas pessoas para trazer uma palavra de esperança, falar do Evangelho de Cristo, que nos traz salvação, que nos traz consolo, que nos traz paz, que nos traz vida eterna. Que cada um individualmente não deixe de passar pelas suas mãos aquilo que Deus está colocando diante de você, meu irmão. Que nessa manhã você desperte, se você não tem despertado. É interessante que eu fui visitar meu irmão e conversei com ele algumas coisas, e dentro do que eu conversei com ele, eu falei com ele que Deus estava dando uma oportunidade para ele. Deus estava dando uma nova vida, porque teve sobre sua vida de misericórdia do Senhor, né? Esteve sobre ele, Deus concedeu que ele vivesse mais. Para Deus, né, ali preciosa é a morte dos seus servos, dos seus salvos. E meu irmão é um homem de Deus, uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus. Mas se Deus não levou, porque tinha um propósito, ou tem um propósito na sua vida. E falei para ele que ele precisava entender, precisava refletir sobre aquilo que Deus tinha para a sua vida, o que tem, e mudar aquilo que precisa ser mudado, e ver qual é o propósito maior, que é a vontade de Deus na sua vida. E que, meus irmãos, nós não venhamos a fugir da obra do Senhor, nós não venhamos a decepcionarmos o nosso Deus, nós não venhamos a sermos aqueles que têm abandonado o barco, que têm sido displicentes, que têm se deixado levar pela preguiça,
ou mesmo deixar de se levar, de não assumir aquilo que está proposto para cada um de nós, mas que nós venhamos a realizar a obra do Senhor e que venhamos a ser bênção, assim como Paulo e Pedro e muitos outros foram. E eu creio que você já foi, você precisa continuar sendo na vida de muitas pessoas, mas como nos diz em João 9,4, e gostaria de ler esse texto para fechar a fala desta manhã com você, que você possa meditar. Em João 9,4, que diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Nós estamos no dia, a noite vai chegar, e a oportunidade é essa. A noite tem chegado para muitas vidas, graças a Deus não tem chegado para nós. E o que nós temos feito com esse momento que Deus tem nos dado? Nesse novo tempo, sabemos que é diferente de outros tempos, mas é o tempo que o Senhor reservou para a sua igreja, é o tempo que o Senhor reservou para pregar esse evangelho, é o tempo que o Senhor reservou para testemunhar do amor de Cristo, é o tempo que o Senhor reservou para você e eu ser bênção diante desse mundo em que vivemos, e que nós possamos ser bênção a cada dia nas mãos do Senhor. Amém?